você que está nos assistindo, continue mandando sua mensagem que você pode participar com a gente aqui ao vivo e a cores, tá bom? Pastor Rogério, então nós estamos aqui no período em que o senhor está preso, está lá no presídio, e o senhor foi encaminhado para qual presídio? Isso. Então, o primeiro ano eu passei, na verdade, faltaram 12 dias para completar um ano e eu fiquei na comarca de Jales, até sair a condenação. Tipo um provisório lá. Exatamente. Centro provisório. Exato. Porém, tivemos algumas experiências lá. Porém, a primeira delas, a maior experiência que nós tivemos lá, eu digo dito que o presídio, da cadeia, no caso, toda. Nós, na verdade, todo domingo pela manhã, o pastor ia lá com alguém e tal, para dar uma palavra, e um dia estava tendo um congresso na cidade. Esse é o pastor da Igreja Brasil para Cristo, lá da cidade de Jales, pastor Odair Silvério Paz. E foi com ele um pessoal que estava do estado do Mato Grosso, que estava lá, uma criança de 11 anos, que estava pregando no congresso. E o interessante é que ele tinha 11 anos, mas ele não era uma criança bem desenvolvida, ele era pequenininho. Se você fosse olhar pelo perfil, daria 5, 6 anos para ele. Nossa, menos do que os 11 mas ainda. Bem menos. Camarada, mas eu vi Deus usar aquela criança, e você sabe muito bem que pessoas que estão no crime, haja visto que eu, na verdade, era um criminoso casual, né? Sim. Eu não era um criminoso natural. Mas a maioria que estava lá era. E tinha em torno de 60, 70 detentos lá. Eu acredito que não escapou um sem chorar aquele dia. Mas o menino, Deus usava ele com o tamanho de um poder que era coisa sem... E a partir daí nós começamos a buscar Deus. Comecei a ler a Bíblia, começamos a buscar Deus. E em rápidas, tipo 6 meses, nós unimos um grupo de pessoas. 6. Dentro do CDP. Dentro, era cadeia, não era nem CDP, era uma cadeia com 10 celas, né? Mas no provisório. Provisório, isso. E aí o que acontece? Um dia nós falamos com o carcereiro, esse mesmo carcereiro que me deu uma palavra, que era crente, que se havia possibilidade de fazermos uma cela só com cristão. Ele falou, e ele depois virou o chefe da carceragem lá, né? Ele falou, não vamos fazer isso aí. E o interessante é que os outros presos não gostaram da ideia. E se revoltou contra nós. Tanto que no dia de fazer a mudança, o carcereiro nos chamou e disse, olha, tá tendo uma conversa aí, tal, eu acho melhor vocês deixar isso aí quieto, porque vocês estão correndo um risco de vida. Eu falei, não, eu já estava numa tal situação que eu me envolvi com Deus de uma tal forma... Não temia mais nada. Que o que viesse era lucro, entendeu? Se o evangelho, quando Deus nos atinge, na verdade, a gente rompe a esfera natural, haja visto que vivemos no natural, mas deixamos o espiritual tomar forma na nossa vida. Sim. E aí, naquele um dia à tarde, me lembro que se foi quinta-feira ou algo, nós mudamos todos para uma cela. Quando foi à noite, nós fizemos um culto. E aí nós inauguramos a primeira igreja. Então nós fundamos a primeira igreja lá. Rapaz, mas o senhor estava como líder? Exatamente, E sem ser nada, assim, não tinha nenhum cargo na igreja, nada, você se converteu ali. 6 meses de convertido, né? Rapaz, já sumiu, Deus já te levantou ali como liderança já. Exato. E o interessante que nessa cadeia, quando era 9 horas da noite, apagava todas as luzes da cela. Sim. E aí ficava só no pátio aceso. E quando apagou a luz, nós aproveitamos para irmos orar. E oramos ali mais de 1 hora, em oração, aquele negócio todo. E o interessante é que no outro dia pela manhã, quando abriu o sol, para tomar o sol, 8 horas da manhã, o pessoal foi tudo lá para nossa cela. E o carcereiro até se assustou, achando que foram fazer lá, se iam nos agredir ou algo parecido. Mas todos inclusive as 5 celas que o pessoal morava de frente à nossa, na outra galeria, eles foram lá para perguntar o seguinte: quem à noite de vocês aqui estava usando uma roupa semelhante a túnicas brancas? Porque não vai falar que não tinha ninguém, porque enquanto vocês estavam orando, nós vimos muito claro quem estava de lá. Todos viram uma pessoa que estava como se fosse de túnica branca andando aqui dentro da cela. Não, tá de brincadeira. Os presos falaram isso aí? Falaram isso, unânimes. Os que estavam querendo matar os 6? Exatamente, quem estava de frente. Nós entendemos claramente que foi uma manifestação de Deus, né? Ou uma visão angelical que tiveram, né?
para que entendesse que Deus estava conosco, trabalhando em nosso favor. Uma teofania. Uma teofania, nós acreditamos nisso, né? Meu Deus. Foi uma experiência tamanha. E depois de vocês terem se maravilhado com aquilo, eles acreditaram em vocês? Não, a partir daí ficou tudo em paz, porque eles viram que era algo de Deus e não nosso. Olha, verdade, rapaz, né? Então, que legal. foi algo assim, foi uma experiência, foi uma das primeiras experiências sobrenaturais que nós podemos testificar. Deus trabalhando em favor daqueles que estavam ali crendo e defendendo ali o seu nome. Chegaram a presenciar outros se convertendo nesse período aí depois? Não, foram diversos. Foram diversos. Olha que magnífico. Aí então, passou um tempo, aí tipo dia 30, se me falha a memória, de maio de 1900 e agora de 97, aí surgiu-se então, eu e mais algumas pessoas fomos transferidos. E aí viemos aqui para a penitenciária 2 de Mirandópolis. Ah, aí que o senhor veio para a região isso, aqui. 1997. 97. Isso. Tá. Aí nós viemos para cá, chegamos aqui, eu cheguei e fiquei até o meu último dia no pavilhão de número 3. Tá. E essa época, o pavilhão não tinha igreja. Né? Cada pavilhão tinha 42 celas, 46 celas, tanto pavilhão 2 e pavilhão 3, e o pavilhão 1 tem um pouco mais, porque o pavilhão 1 as celas são menores, né? Enquanto que acomodavam 6 pessoas no pavilhão 2 e 3, no pavilhão 1 era só 3. Por cela? Por cela, é. E não tinha igreja. No final de semana, tinham 2 denominações que iam prestar cultos, porém fora do pavilhão. Então, os presos, em geral, não participavam de culto. E aí nós continuamos, tal. E a minha esposa, ela veio me visitar algumas vezes, porém ficou inviável. Ela tá vindo, haja visto que ela não dirige. Jales não é tão longe daqui, porém é fora de mão. Né? Hoje ainda mais, né? Porque hoje nem ônibus existe mais no transporte. Mas naquela época já era difícil. Então a minha esposa orou a Deus e Deus colocou no coração dela que ela devia mudar para cá. Ah, ela veio para Mirandópolis, exatamente, então. Aí ela veio para cá, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, e Deus preparou que ela teve o pastor lá, veio auxiliá-la, na época tinha só o meu filho, Fernando, e veio ajudá-la, e culminou-se que chegaram até a Assembleia de Deus do Ipiranga daqui, que fica aqui bem pertinho, né? Então... naquela época ela já então conheceu a igreja aqui, então? Já em 1997, exatamente. Olha, rapaz, ela lembra que era o pastor? Pastor Antônio Luiz, que é o pastor tão conhecido, pastor Toninho, né? Olha, e hoje rapaz. está lá em Igaraçu do Tietê. E aí, o que aconteceu? Ele a auxiliou e ela conseguiu alugar uma casa, inclusive aqui no Jardim Sampaio, no qual ela morou por 6 anos aqui. E aí veja só como que funcionam as coisas, né? Como que as coisas ocorrem. No dia 7 de janeiro de 1998, pouco mais de 6 meses que eu estava aqui, houve uma rebelião. A única rebelião que eu estava no presídio, houve uma rebelião. E destruíram o presídio. 98, dia 7 de janeiro de 98. 98. E aí o que aconteceu? Destruíram o presídio. Meu Deus. E aí proibiram o auxílio religioso naquela época. Naquela época, a polícia militar ainda fazia a muralha? Fazia, né? Isso. Era PM, fazia, né? Era PM, era. E aí o que aconteceu? Ficou então sem auxílio do pessoal, né? Olha só Deus trabalhando as coisas. Aí nós tínhamos um grupo, mais ou menos, de umas 20 pessoas que serviam a Deus e ficamos todos sem apoio. Aí Deus nos orientou, eu e mais um outro irmão, o Francisco, que era lá da cidade de Santo André, se me falha a memória, e nós nos unimos. O pastor Toninho, até então conhecido Toninho, foi me visitar devido a minha esposa estar congregando aí, então, na igreja. Conversamos com a diretoria do presídio e ele nos autorizou a
abrir uma igreja, montar uma igreja dentro do pavilhão. Ô, Glória, que legal. foi. Logo Aí, depois, então, toda essa... Depois de tudo isso, nós Entendi. entendemos que Deus, ele aproveita situações, né? Olha, não é ele que causa, Não. deixar bem claro, viu? Isso. Mas aí ele aprovou, disse bem o pastor. E aí vocês, então, criaram a igreja. Exatamente.